Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao 14º CEMEP. Meu nome é Percival Jatobá, sou o coordenador do Comitê de Transformação Digital da ABEX. E nesse vídeo vamos falar sobre um dos temas mais comentados da nossa indústria, transformação digital, a era da resiliência. Se estivéssemos em uma reunião com 10 pessoas e perguntássemos a definição de transformação digital para essas 10 pessoas, provavelmente teríamos 11 definições diferentes, todas corretas, abordando perspectivas e conceitos diferentes do tema. Eu, para essa nossa conversa, escolhi resiliência como subtítulo do nosso encontro. Mas antes, vamos ver o que o dicionário define como resiliência. A palavra resiliência vem do latim resilire. Desculpem se a pronúncia estiver errada, eu nunca estudei latim, que significa voltar atrás. Está associada à capacidade de que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver, superar momentos difíceis, situações de dificuldade, adversidades e não ceder à pressão, independentemente da situação. Quer uma definição mais apropriada à época que vivemos e aos desafios associados à transformação digital? Eu não conheço. Todas as manhãs, quando leio o clipe de notícias do nosso segmento, tem um mix de sentimentos, pessoal, que varia entre euforia e fobia, em relação a tudo que está acontecendo ao mesmo tempo agora. E tudo aquilo que nem sabemos que está acontecendo e rolando, e não teremos a menor condição de saber até se tornar uma oportunidade ou uma ameaça já estabelecida, apesar da rapidez que a informação caminha hoje em dia. Estruturei a nossa conversa muito em linha com o que estamos hoje conversando no nosso Comitê de Transformação Digital na ABEX, que, por sinal, esse ano completa 4 anos. Ao longo de 2020, já agora em 2021, nossa agenda de trabalho pautou temas como pagamentos instantâneos, Open Banking e Open Data, Cryptocurrency e o Central Bank Digital Currency, inteligência artificial e machine learning, digital wallets e marketplaces, temas regulatórios com certeza, IoT, fintechs, big techs, entre alguns. Temas que com certeza devem estar na pauta e nas agendas diárias de cada instituição de pagamento, credenciadora, instituidor de arranjo, comércio, enfim, de todos os participantes do nosso ecossistema de pagamentos aqui no Brasil. Para facilitar a nossa conversa, dividi o nosso encontro em 4 grandes pontos. O primeiro é inovação ou adaptação. O segundo, o novo digital. O terceiro, revolução silenciosa. O quarto, execução. Bom, vamos lá. O primeiro, conforme eu falei, é inovação ou adaptação. Antes de começar, gostaria de citar 2 referências que conseguem traduzir os efeitos da teoria da adaptação e inovação no ecossistema de pagamentos que podem nos ajudar a ter um amplo entendimento do que proponho abaixo. Primeiro é o arquiteto alemão Walter Gropius, um dos principais nomes da arquitetura do século XX e fundador da escola Bauhaus de arquitetura. E o segundo é o músico inglês David Bowie, conhecido por se reinventar constantemente na música, no cinema e até mesmo na moda. A teoria AI, adaptação e inovação, foi criada por M.J. Kearton e define o seguinte: ela mede um intervalo que estabelece o estilo de pensamento inserido entre um intervalo, entre 2 extremos. Esses 2 extremos podem variar entre altamente adaptativo e altamente inovativo, levando em consideração critérios como criatividade, tomada de decisão e resolução de problemas. O estilo preferencial das pessoas, ela nunca vai se alterar, pessoal. Mas o que pode ser flexível são as suas atitudes frente àquela determinada situação. Na teoria, os adaptadores evitam mexer em estruturas definidas ou enxergar oportunidades fora da estrutura. No lado oposto, os inovadores revolucionam e quebram sempre os paradigmas. Ainda é comum hoje em dia as organizações buscarem as respostas dentro de casa, desconsiderando que o modelo push, aquele que empurra os produtos aos clientes, convenhamos, está praticamente falido. Os clientes não estão mais convencidos que isso é o melhor para eles. Também é comum sermos seduzidos pelo discurso tecnológico, quando, na verdade, a maioria das pessoas busca a descomplicação das coisas para ter mais tempo com que não se preocupar. Eu costumo dizer
que a época dos produtos ficou lá para trás. A gente vive hoje a época das soluções. Cito aqui alguns exemplos que confirmam isso. Cada vez mais o segmento de pagamentos busca alternativas através de tecnologias como blockchain e a internet das coisas. A indústria de pagamentos vem avançando também com projetos inovadores que não ficam devendo nada aos chamados países desenvolvidos. Entretanto, pessoal, vale o questionamento. Será que somos tão inovadores e isso também não vale, não nos preocuparmos com a taxa de autorização das transações, com a experiência da autenticação no e-commerce, em fomentar ainda mais o débito nas transações online ou com a aceleração da tokenização nas transações card on file? Enfim, são perguntas que a gente não pode se esquecer diariamente de se questionar. Os adaptadores podem ser vistos de forma pejorativa pelos inovadores, pois os primeiros tendem a estar mais conectados aos sistemas, às regras, às normas. Da mesma forma, os inovadores tendem a ser considerados ásperos e insensíveis quando percebe que está se perdendo muito tempo para conseguir o resultado esperado. Quando eu mencionei no início desse primeiro nosso ponto, Bowie e Gropius, fiz por enxergar em ambos grandes exemplos de inovadores, que de alguma forma se tornaram também adaptadores. Entendo que assim fizeram para chegar a mais pessoas, para conhecer diferentes estilos e para participar de novas tendências. E isso de nenhuma maneira tirou o mérito e o caráter inovador de ambos. Encerro esse primeiro ponto com a seguinte pergunta: no universo dos pagamentos, estamos fazendo as coisas de forma melhor ou de forma diferente? Quem arrisca essa resposta? Bom, vamos agora para o segundo ponto, pessoal. O novo digital, mais fortes, mais sociais e mais comportamentais. Pesquisas da consultoria Gartner mostram que líderes das mais diversas indústrias não hesitam em dizer que, além dos tradicionais gastos com eficiência operacional, basicamente gastos destinados à operação legado, vão investir em temas digitais nos próximos 12 meses. Em outras palavras, a pandemia do coronavírus nos mostrou as oportunidades e os riscos para desenvolvermos, revisitarmos ou simplesmente jogarmos no lixo processos, planejamentos e estratégias que deixaram de fazer sentido durante a pandemia. Particularmente, eu não sou muito fã do termo novo normal, porque acredito que a normalidade se ajusta fluidamente ante as diversas condições internas e externas daquilo que nós vivemos. Proponho, portanto, uma expressão que me parece melhor para o momento atual: o novo digital. A lógica por trás do conceito é a seguinte: se continuarmos oferecendo a mesma experiência digital de sempre, muito baseado na pré-pandemia, alguém entregará algo melhor aos nossos clientes. Isso a gente pode ter certeza. Devemos evitar a noção de que tudo se restabelecerá a partir de um mágico marco zero e de que encontraremos o reequilíbrio através de investimentos gigantescos no nosso orçamento. A indústria de pagamentos precisa estar atenta, em como usar os benefícios da tecnologia em prol dos clientes, a começar de uma jornada mais humanizada. A era do empoderamento do cliente já começou há tempos, antes mesmo da pandemia. E temos agora o desafio de ajustar os nossos sistemas legados sem descansar um minuto em lançar novas soluções e plataformas digitais. O novo digital fala sobre a hibridez dos processos, parcialmente físico, parcialmente digital. A isso chamamos Phygital, que é capaz de garantir segurança, reduzir custos operacionais e promover novas formas de pagamento e receita, obviamente. Para ser mais objetivo e entrar no campo que conhecemos melhor, os pagamentos, quem poderá afirmar daqui para frente que continuaremos a classificar ainda transações presenciais ou não presenciais? Ou não seria melhor classificá-las a partir do novo digital como consumidor presente e consumidor não presente? Algo é absolutamente certo: a linha que separa o físico e o digital foi cruzada. Consumidores e comerciantes estão usando e exigindo novas alternativas de pagamento.
os números que a BEX vem apresentando de pagamentos NFC mostram que esse tipo de pagamento não é um modismo. São números bastante claros e mostram que o NFC vem ativando mais e vem se transformando em uma forma definitiva de pagamento. Não? E outra forma também que vem se transformando como uma forma definitiva de pagamento é o QR Code. Os números são exponenciais, como eu acabo de mostrar e dizer. A pandemia também desencadeou uma nova onda inovadora de comprar por meio de plataformas de mídia social. Enfim, o novo digital é positivo, nos estimula, nos deixa mais fortes, mais sociais, mais democráticos e mexe com o nosso comportamento acostumado a receber sempre mais do mesmo. Bom, pessoal, agora a gente vai para o terceiro ponto, que fala sobre Open Innovation, a revolução silenciosa. Recentemente, em um evento, quando me perguntaram em qual área eu acreditava que a inovação deveria estar mais presente, eu respondi sem pensar muito, nas relações interpessoais. Não existe nada mais tóxico e desidratante do que uma sociedade, comunidade ou corporação que não prioriza sua cultura de desenvolvimento no ser humano. Falamos hoje em Dia das Empresas, academias, escolas, governos e laboratórios em inovação aberta, Open Innovation, como um novo estágio em termos de desenvolvimento disruptivo, sem limites, fronteiras, reservas e silos. Um modelo de gestão de ideias e processos descentralizado, com foco na colaboração, que busca aprimorar a criação de soluções. A verdade é que será praticamente impossível conseguirmos nos transformar em digitais se não estivermos abertos a experimentar novos padrões e escalas de conhecimento, prototipagem e testagem. A revolução silenciosa a que me refiro é sobre dezenas, centenas ou talvez milhares de MVPs, POCs ou pilotos que estão acontecendo ao redor do mundo sem que eu e vocês saibamos. E em breve, eles podem sair, dessas experiências, podem sair do silêncio e do anonimato, novos apps, novas plataformas e soluções que serão usadas globalmente. Essa revolução silenciosa é muito poderosa e vem ditando, né, a escrita da transformação digital. A demanda por serviços de pagamento mais qualificados, personalizados e digitais, tanto para consumidores como para comércios, cresce exponencialmente nas sociedades modernas, e no Brasil não é diferente. A experiência ao longo dos anos tem mostrado que o grande desafio quando a inovação se apresenta, e convenhamos, hoje em dia tudo parece necessitar desse sobrenome inovação, não tem sido necessariamente tecnologia, mas efetivamente mexer com o mindset das pessoas envolvidas nos projetos e transformar a cultura interna das organizações. Mudar os hábitos, questionar o status quo e se desprender dos velhos hábitos é fundamental para desenvolver soluções mais criativas. Isso me lembra uma frase do Dee Hock, o fundador e o CEO emérito da Visa. O problema não é criar novas ideias, e sim se livrar das velhas, não? Claro que nem sempre é preciso se livrar de tudo que desenvolvemos no passado, mas ressignificá-los com uma visão menos carregada de experiências repetidas. Volto, portanto, ao início desse ponto e destaco que a inovação precisa invadir as relações humanas, não de forma midiática ou exploratória, mas consistente e profunda. A revolução silenciosa através da inovação aberta sempre esteve presente em todos os projetos que desenvolvemos como indústria. Quando migramos da trilha para o chip, quando iniciamos as primeiras transações e-commerce há mais de 20 anos, e agora mais recentemente quando lançamos plataformas de autenticação através do protocolo 3DS 2.0 e da tokenização, quando iniciamos nossa jornada contactless ou através do QR Code, e quando lançamos plataformas de transferência P2P, P2M, entre outros casos de uso locais e transfronteiriços. Enfim,
Numa época em que privilegiamos cada vez mais o conceito de ecossistemas abertos, o papel das empresas, Estado e da sociedade é o de não erguer muros, e sim pontes, evitando que arbitrariedades que impossibilitem a conexão com outros ecossistemas façam com que os consumidores exerçam cada vez mais o direito da livre escolha. Eu me lembro que já em 1979, o Pink Floyd já nos incitava a derrubar esses muros. Pessoal, a gente vai para o quarto e último ponto, que eu resolvi chamar executando a transformação. Se nos provocássemos a buscar as palavras mais citadas diariamente dentro das pequenas, médias e grandes corporações, eu não tenho dúvida que dentre o top 10 estariam inovação, disrupção, transformação digital, cultura empreendedora, entre outras. Todas com a ressignificação quase mágica de como guiar as organizações rumo ao sucesso. Se essa mesma provocação continuasse nos incomodando e fôssemos mais fundo nessa questão, deveríamos nos preocupar em transformar esse discurso em algo realmente sólido, disciplinado. Afinal de contas, de que adiantam boas ideias se nos omitimos em relação à disciplina e governança para executá-las? Ao longo do tempo, tenho percebido que o vilão, como já comentado, nunca é a tecnologia ou a metodologia aplicada, ou até mesmo a escolha do time. Isso é fantasia, pessoal. O grande desafio sempre foi e continua sendo a nossa capacidade de execução e o que eu chamo de sutis distrações, que hoje em dia, muitas vezes, a gente chama de oportunidades, que quase sempre, se a gente não tomar cuidado, nos tiram da rota traçada. É indiscutível o aprimoramento e os investimentos ao longo das últimas décadas na área de planejamento, mas tão importante deve ser a nossa atenção, a disciplina, a governança e a nossa capacidade de execução estratégica. Geralmente, a causa raiz de uma execução lenta, insatisfatória e frustrante, principalmente nessa época digital, surge quando as organizações adotam abordagens carregadas apenas na ênfase do planejamento e subestimam competências e regras e disciplinas de como otimizar a retirada de obstáculos burocráticos e institucionalizados para tornar a execução mais ágil, orgânica e dinâmica, de maneira a responder prontamente às mudanças do mercado e do negócio. Acabamos de comentar no ponto anterior sobre Open Innovation e a sua importância no processo de geração de novas ideias e de como metodologias ágeis são fundamentais para nortear a revolução do processo criativo. O planejamento adequado, equilibrado e holístico é essencial em um cenário de negócios altamente turbulento. Um planejamento estratégico adequado ao tempo que vivemos deveria consistir em recalibrar e corrigir o curso constantemente das execuções e alinhando rapidamente as pessoas em torno de novos propósitos, objetivos e visão compartilhados. Essa é a essência de uma boa entrega estratégica. Sozinho, pessoal, os planos são praticamente inúteis. É fácil observar no dia a dia que definir uma clara governança na execução dos projetos é uma ideia muito antiga, uma necessidade fundamental e premente para garantir agilidade e qualidade nas entregas. Mas, seja porque estamos sempre correndo atrás de resultados imediatos e infalíveis, ou porque estamos resolvendo o problema de ontem, negociamos com muita facilidade essa parte fundamental do processo de execução em nome da inovação ou disrupção digital. Portanto, voltando ao início do ponto, se não buscarmos a aprovação e o desconforto, dificilmente alcançaremos uma transformação digital genuína e sustentável. As pessoas são, como sempre, fundamentais na etapa de planejamento e ainda mais indispensáveis na execução. Finalmente, ter um time capacitado, versátil e multidisciplinar faz com que a ideia saia do papel. E boas ideias executadas merecem todo o nosso respeito. Bom, pessoal, a gente chega aqui ao fim
desse vídeo sobre transformação digital, a era da resiliência. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e não deixem de conferir os outros vídeos da 14ª edição do CEMEP. Obrigado novamente.